O programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia, com suas unidades em Aracaju, na Rua Engenheiro Hernan Centurion 540, telefones 3213-7560, repetindo 3213-7560 e 3213-7611, repetindo 3213-7611. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, que tal ter tudo isso na palma da sua mão? Estamos falando do interfone virtual Apis. Para saber mais, entre em contato com a Apis Tecnologia e Comunicação, telefone 99172-6992. Olá você, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Fala Pra Mim. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 16 horas. Os princípios que deveriam constituir a nossa vida em sociedade são o princípio da destinação universal dos bens, o da solidariedade, o da subsidiariedade, o do bem comum e o da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Quero agradecer pela audiência de todos vocês. Estaremos juntos nesse programa que tem como tema Educação, Saúde e Cidadania. Você também poderá acompanhá-lo pelo Instagram Dr. Emerson Sergipe. Eu sou o Dr. Emerson e, como já disse, estarei com você até às 16 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, situada na Rua Engenheiro Hernan Centurion 540, com atendimento nas áreas de dermatologia clínica, dermatologia cirúrgica, cosmetria, cirurgia plástica e também contamos com nutricionistas e psicólogos. Lembrando também que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Apis Tecnologia na comunicação intercondominial. Quero mandar um abraço também para toda a equipe do programa Fala Pra Mim, ao Félix Ney Souza, ao Genal Alves, mandar um beijo para minha querida Núzia Costa, cumprimentar também ao Fabrício e ao Dr. Antônio Joaquim. No programa de hoje estaremos discutindo sobre cidadania, sobre educação e sobre saúde. Então vamos ter dicas de saúde sobre palpitações, arritmias. Você sabe o que é isso? Quais são as causas? Quais as propostas de tratamento e como você buscar fazer tanto diagnóstico como ter acompanhamento do tratamento da palpitação ou da arritmia. Então, do mesmo modo, também nós estaremos falando sobre cidadania, tá? Estaremos discutindo aqui hoje aquela temática que nós estamos pegando, mostrando a importância de analisarmos, de acompanharmos como os nossos representantes, seja no Parlamento Municipal, no Parlamento Estadual ou no Parlamento Federal, como eles estão se comportando, como se eles efetivamente estão representando aquilo que interessa ao povo, se eles representam o povo ou se eles estão se tornando inimigos ou se eles, na verdade, são inimigos do povo. Então, a partir de agora, nós vamos ao nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, o Conselho Federal da OAB, por meio de sua diretoria nacional, e o Colégio de Presidentes de seus conselhos seccionais, veem com enorme preocupação a escalada de desgastes diplomáticos e jurídicos envolvendo o Brasil e os Estados Unidos e repudiam com veemência especialmente as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra a economia e contra cidadãos brasileiros.
Nesse contexto, a Ordem renova seu compromisso de defesa incondicional da soberania nacional e do Estado democrático de direito, rechaçando qualquer tentativa de interferência externa na ordem jurídica pátria. Os poderes e as autoridades legitimamente constituídos no Brasil têm autonomia para decidir sobre assuntos internos. A OAB continuará firme na defesa das prerrogativas da advocacia e do direito de defesa contra qualquer abuso, ilegalidade ou inconstitucionalidade, conclamando todos os poderes, inclusive o STF, a assegurar os princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal. Com a mesma intensidade, a OAB sempre defenderá que as questões políticas e jurídicas brasileiras sejam tratadas e decididas internamente, sem interferências externas. O Brasil é uma nação afeita ao diálogo e à conciliação, porém, sem jamais abrir mão da defesa intransigente de sua soberania. Por isso, a OAB, entidade líder da sociedade civil brasileira, se solidariza com todos os cidadãos brasileiros alvo das sanções políticas e tributárias impostas pelo governo americano. Autoridades do Judiciário e do Ministério Público, empresários e trabalhadores que possam ter seus empregos afetados por tais medidas. Diante desse cenário, a OAB conclama toda a sociedade a se unir em torno da defesa da soberania brasileira, da valorização da nossa economia e do respeito ao povo brasileiro, priorizando o diálogo e a diplomacia, dissociados de quaisquer ideologias, para fazer frente aos ataques desferidos contra o Brasil. Então, meus amigos e minhas amigas, em momentos como esse, não podemos hesitar em defender a nossa soberania sob pena de estarmos cometendo crime de lesa pátria. Portanto, exerça a sua brasilidade, demonstre o seu verdadeiro amor por esta pátria. Pense nisso. E a partir de agora iniciamos as nossas dicas de saúde, educação e cidadania. Como fazemos aos sábados aqui no programa Fala Pra Mim, vamos conversar sobre educação, saúde e cidadania. Já cumprimentamos aos ouvintes da Rádio Cultura 107,5 e agora sempre lembrando aqui os nossos amigos, sempre naquela máxima do Milton Nascimento que disse que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Então quero cumprimentar ao Batista e toda a sua família, ao Jorge do Santa Lúcia, Carlos Alberto do Orlando Dantas, ao Miguel do bairro Cidade Nova e lá do bairro Industrial quero cumprimentar as minhas amigas Jocilene e Lúlia e cumprimento também aos meus amigos, o padre Anderson Gomes, agora como pároco na Catedral e ecônomo da Arquidiocese de Aracaju, e também cumprimentar ao Padre Soares, lá na paróquia São Pedro Pescador. Mando também um abraço para o Marcos, da Pastoral do Povo em Condição de Rua. E quero ainda estender esse meu abraço, esse meu cumprimento ao Padre Cristiano Silvestre, lá na cidade de Itabaiana, ao meu amigo Padre Cristiano. Bom? E cumprimento também a minha querida irmã Moraes e ao Dom José Palmeira Lessa, tá? Nessa oportunidade ainda cumprimento a Valdileide Feitosa e toda a sua família e quero cumprimentar as irmãs Marlene e Vitória, Dona Vitória lá em Maceió, sempre assistindo e ligadinha aqui no programa Fala Pra Mim. E além da amizade, nós temos para com todos os nossos ouvintes, para todas as nossas ouvintes, um carinho muito especial, porque vocês que são ouvintes, que nos honram com essa audiência, vocês priorizam ver e ouvir informações de qualidade, vocês que defendem a democracia,
defendem a primazia da vida e a dignidade das pessoas. Então, isso aqui está em primeiro plano, né? O programa Fala Pra Mim, a prática ao longo desses 17 anos de programa é na defesa da vida, na defesa da dignidade das pessoas. Então, nós temos como primazia, como algo que está acima, né, da história de lucro, da história da ganância, das outras coisas, está o ser humano e a sua dignidade, tá bom? E agora, em nosso programa Fala Pra Mim, vamos para a nossa dica de saúde. E hoje o tema é palpitação no coração, taquicardias e arritmias cardíacas. É sobre isso que vamos conversar nos próximos minutos. Então, inicialmente, o que é palpitação, né? Então, para que você entenda, palpitação é o nome que se dá à percepção dos próprios batimentos cardíacos, normalmente com desconforto e sensação de que estes batimentos estão irregulares. Portanto, a gente não, no dia a dia, a gente não percebe os batimentos cardíacos. Quando a gente tem essa percepção, né, isso então se caracteriza como uma palpitação. E na maioria dos casos, essa palpitação é um quadro benigno e de curta duração, que se resolve sozinho. Porém, se a palpitação for frequente, prolongada, isso pode ser sinal de doença do coração ou efeito colateral de algum medicamento que você possa estar usando. O nosso coração, quando estamos em repouso, realiza entre 60 e 100 batimentos por minuto. São, portanto, em média, muitos batimentos ao longo do dia, milhares de batimentos ao longo do dia. Exceto nos momentos em que estamos nos exercitando, não é habitual sentirmos os nossos batimentos cardíacos. Na verdade, nem nos damos conta que temos uma bomba funcionando ininterruptamente dentro do nosso peito, colocando sangue para circular. E aqui já fazemos uma observação, é que algumas pessoas, quando estão deitadas com o lado esquerdo para baixo e em um ambiente calmo e silencioso, podem sentir os batimentos cardíacos normais sem que isso possa ser chamado de palpitação. Lembra? Então, portanto, a palpitação é, portanto, uma anormal consciência do batimento do coração quando estamos em repouso, porque normalmente nós não deveríamos sentir esses batimentos, tá? Então, normalmente o paciente se queixa de que o coração está acelerado, que sente os batimentos na garganta ou ainda que o coração parece que vai sair pela boca. Essa é a expressão que as pessoas usam. Essa sensação costuma estar associada a mal-estar, cansaço, aos pequenos esforços, falta de ar e, às vezes, dor no peito. Se a palpitação ocorrer por uma arritmia, é possível até ocorrer desmaios e queda da própria altura. Então, como foi descrito acima, a frequência cardíaca normal varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando o coração está com mais de 100 BPM, chamamos de taquicardia. Quando está abaixo dos 60 batimentos por minuto, chamamos de bradicardia. As palpitações estão associadas normalmente às taquicardias. E essas taquicardias, elas são divididas entre taquicardias sinusais, olha aí essa palavra, nós vamos depois estar entendendo o porquê dela, taquicardias sinusais, e também existem as taquiarritmias. Descreveremos rapidamente como funciona a atividade elétrica do coração, para que você tenha um entendimento, né, e possa raciocinar melhor com relação ao que estamos falando. Então, antes de seguirmos em frente, vamos a algumas informações. Então, o que são a taquicardia sinusal e taquiarritmia? No ápice do átrio direito, na ponta de cima do coração, encontra-se a fonte elétrica cardíaca, chamada de nódo sinoatrial, também chamado de nó sinusal, nódulo sinusal, existem diversos nomes. Então, o nódo sinusal é uma espécie de marca-passo natural do coração.
e produz, em uma frequência regular, descargas elétricas que induzem a contração dos músculos cardíacos. Qualquer batimento normal sempre se origina de um impulso elétrico produzido nesse nódulo. Por isso chamamos o ritmo cardíaco normal de ritmo sinusal. Então, perceberam porque alertei para a importância de gravarem esse termo sinusal. Então é porque o nódo sinusal é quem comanda o batimento normal, a frequência, ou seja, é o marca-passo do coração. O caminho normal dessa corrente elétrica segue primeiro para ambos os átrios, né? Nós temos 2 átrios no coração e depois impulsos elétricos são gerados a uma frequência média de 80 por minuto, podendo variar entre 60 e 100, como já dissemos, batimentos por minuto. A atividade elétrica gerada pelo nódo sinusal é transmitida para o nódo atrioventricular, ou seja, vai descendo e posteriormente para todo o músculo cardíaco, tá? E dessa forma o coração então vai se contraindo, né? E nós temos batimentos normais, fisiológicos, tão imprescindíveis para a nossa vida. Toda vez que temos uma frequência cardíaca elevada devido a um aumento da frequência desses impulsos gerados no nódo sinusal, estamos, portanto, diante de uma taquicardia sinusal. É o que ocorre, por exemplo, quando nos exercitamos ou tomamos um susto, né? Toma um susto, o coração parece que fica batendo mais rápido. Então, é o nódo sinusal que comanda esse aumento de frequência. Então, é uma resposta normal e esperada do coração. Portanto, a taquicardia sinusal é apenas uma resposta natural do coração ao aumento da demanda de sangue e oxigênio pelos tecidos. Quando temos impulsos elétricos vindo de outros pontos do coração que não o nódo sinusal, estamos diante de impulsos anormais, caracterizando uma arritmia cardíaca. Se esses impulsos anormais forem transmitidos com grande frequência para os ventrículos, levando a uma aceleração dos batimentos cardíacos, o resultado é uma taquiarritmia. Então, já falamos da taquicardia sinusal e agora, como algo anormal, né, não comandado pelo nódo sinusal, nós temos as taquiarritmias, ou seja, uma taquicardia causada por uma arritmia. As taquiarritmias podem chegar a 200 batimentos por minuto. Bom? Então, nós podemos entender, já ter a noção, né, de como se propaga esse estímulo, onde ele começa, ele se propaga do átrio para os ventrículos e vai envolvendo todo o coração e mantendo, então, o batimento cardíaco na sua normalidade, aquela frequência de 60 a 100 batimentos por minuto, tá bom? Então é importante entendermos isso. Então, repassando os conceitos que já falamos até agora. Taquicardia é o coração com frequência acelerada, maior que 100 batimentos por minuto. Bradicardia é o coração com frequência reduzida, menor do que 60 batimentos por minuto. Ritmo sinusal é o batimento cardíaco normal. O coração em ritmo sinusal pode estar acelerado, taquicardia sinusal, ou lentificado, bradicardia sinusal. Já a arritmia é o ritmo cardíaco anômalo, anormal, não gerado pelo nódo sinusal. Existem taquiarritmias, bradiarritmias ou até arritmias com frequência normal. E aí também isso pode ocorrer e traz mais dificuldades para se fazer o diagnóstico. Entre 60 e 100 batimentos por minuto, isso seria a frequência normal. E quais são as causas, né? Diante de um quadro de palpitação, a primeira coisa a se fazer é tentar definir se há uma arritmia ou apenas uma taquicardia sinusal. Taquicardias sinusais. Entre as causas comuns de palpitações provocadas por taquicardias sinusais, podemos citar quadros psiquiátricos como síndrome do pânico, distúrbios de ansiedade e depressão, também a anemia grave, a febre alta, a desidratação, o exercício físico, o estresse emocional, gravidez, principalmente no terceiro trimestre, consumo exagerado de cafeína, olha lá o excesso, ingerir muita cafeína, tomar muito café,
cocaína, anfetaminas, hipertireoidismo, hipoglicemia, a queda na taxa de açúcar do sangue e a nicotina. Então podem causar ataque cardíaco. Algumas das causas descritas acima também podem causar arritmia, além da taquicardia sinusal. Agora vamos falar das arritmias. Entre as principais causas de arritmias cardíacas, podemos citar doenças cardíacas, condições como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, cardiomiopatias, doenças das válvulas cardíacas e infarto do miocárdio, problemas elétricos no coração, defeitos congênitos ou anormalidades no sistema de condução elétrica do coração, desequilíbrio hidroeletrolítico, níveis anormais de eletrólitos como potássio, magnésio e cálcio no sangue podem afetar o ritmo cardíaco. Distúrbios endócrinos, doenças como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, podem alterar o funcionamento do coração e causar arritmias. Uso de substâncias, consumo excessivo de álcool, já falamos do café, cafeína no caso, nicotina ou drogas ilícitas, podem provocar arritmias. Alguns medicamentos também, como certo antiarrítmicos, diuréticos, antidepressivos ou descongestionantes nasais, muitas vezes tão comumente e livremente utilizados, podem causar arritmia como efeito colateral. Estresse e ansiedade, situações estressantes ou emocionalmente intensas podem levar a arritmias temporárias em algumas pessoas. A apneia do sono, a interrupção temporária da respiração durante o sono pode causar alterações na pressão arterial e no ritmo cardíaco. Então, fica a pergunta: como saber se tenho arritmia? O diagnóstico das arritmias pode ser feito através do exame físico, né? O médico examinando, o pessoal da enfermagem examinando, tal, ou pelo eletrocardiograma, pelo ECG. Se você sente palpitações, é importante, já viu, palpitações são a percepção dos batimentos cardíacos. Então é importante colocar o dedo no próprio pulso e avaliar dois dados importantes: o ritmo cardíaco e a frequência cardíaca. Então o ritmo cardíaco. O coração normal bate de modo regular, com intervalo de tempo iguais entre os batimentos. Se notar um ritmo irregular, é provável se tratar de uma arritmia cardíaca. Atenção, porém, que nem toda arritmia se manifesta com um ritmo cardíaco irregular. Mas, no geral, se o coração estiver em ritmo regular, você sentirá o pulso assim. Tum, 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 tum. Ou seja, regularmente, né? O intervalo entre uma batida e outra se mantém. Mas se o coração estiver com ritmo irregular, os batimentos se comportam de forma imprevisível e o pulso se encontra mais ou menos assim. Então vai acontecer tum, 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 tum. Ou seja, há uma irregularidade nos batimentos, na percepção do pulso, né? É possível então detectar essa irregularidade. Frequências maiores que 150 batimentos em repouso e na ausência de febre são quase sempre indicativas de arritmias. Então, medir a frequência, ver por minuto quantos batimentos estão sendo dados. Se mais de 150, provavelmente estará associada a uma arritmia, mesmo se houver um ritmo cardíaco regular. A frequência alta aí que vai levar a suspeita, né? Que vai se colocar diante de uma suspeita. Em idosos, frequências maiores que 130 batimentos por minuto já sugerem arritmias. E existem vários tipos de arritmias, mas as mais comuns são a fibrilação atrial e a taquicardia supraventricular. A primeira é mais comum em idosos e a segunda em jovens. A distinção entre taquicardia sinusal e taquiarritmias é feita através do eletrocardiograma. E lá é possível ver a frequência cardíaca.
O grande problema é que grande parte das palpitações são intermitentes. Então, pode no momento do exame do eletrocardiograma elas não estarem presentes e aí não vai ser detectado por esse exame. Uma opção então é o Holter, que é nada mais do que uma máquina que registra o ECG durante 24 horas. Desse modo, consegue-se detectar qualquer arritmia que manifeste nesse período. Ainda assim, existe o risco de não haver episódios de arritmia dentro ou durante o período do exame, não sendo possível, portanto, estabelecer o diagnóstico. Então, o eletrocardiograma também ajuda a identificar o tipo de arritmia, pois cada um apresenta um traçado eletrocardiográfico distinto. A importância de se determinar a causa das palpitações está no fato de que, apesar deste sintoma ser benigno, na grande maioria dos casos, existem algumas alterações cardíacas que podem provocar arritmias graves com risco de morte. Existem 4 fatores na história clínica dos pacientes que apontam para a arritmia cardíaca: ser do sexo masculino, descrição pelo paciente de batimentos irregulares, história prévia de doença cardíaca, como insuficiência cardíaca ou infarto, duração da palpitação maior que 5 minutos. Se você tem palpitações não apenas ou não apresenta nenhum dos fatores acima, a chance dos seus sintomas terem origem em problemas cardíacos é muito pequena. Se tem os 4 sinais aqui relatados, é quase certo que você tenha alguma arritmia cardíaca. Então, devemos salientar que mesmo aqueles que têm palpitações por arritmias cardíacas apresentam prognóstico favorável na maioria dos casos. Palpitações causadas por arritmias malignas são a maioria, mas como são muito graves, devem sempre ser investigadas. E agora, vamos fazer alguns comentários sobre o tratamento. O tratamento das palpitações depende da causa. Por exemplo, se a palpitação for causada por uma taquicardia sinusal e sua origem for uma anemia, basta corrigi-la. Se for febre, ela desaparecerá quando a temperatura corporal se normalizar. Se a taquicardia ocorre por distúrbios de ansiedade, o tratamento com ansiolítico costuma ser eficaz. Nos casos de arritmias cardíacas, principalmente nos pacientes sem doença cardíaca prévia, o tratamento pode ser a ablação, que é a destruição, aquele foco que está comandando a normalidade dos batimentos. Se faz uma destruição por cauterização, Então há uma ablação do foco elétrico anômalo, do foco elétrico que está funcionando anormalmente. Em outros casos, pode-se lançar mão de alguns medicamentos para controle da frequência cardíaca, como, entre outros, a amiodarona e os beta-bloqueadores. Em caso de taquiarritmias graves que podem levar à parada cardíaca, chamadas de arritmias malignas, pode ser necessária a colocação cirúrgica de um desfibrilador implantável, um aparelho que detecta essas arritmias e imediatamente lança um choque, elétrico no coração, restabelecendo o ritmo cardíaco normal e abortando a parada cardíaca. Existem perguntas comuns com relação a esse tema. Por exemplo, quando se preocupar com as palpitações? Consulte um médico se você sentir palpitações acompanhadas de dor no peito, falta de ar, desmaios, tonturas intensas ou se os sintomas forem frequentes e persistentes. Também é importante procurar ajuda médica se você tiver um histórico de doença cardíaca ou se os sintomas começarem de repente e demorarem a passar. Uma outra pergunta comum, por exemplo, quais são os sintomas comuns de palpitações? Os sintomas mais comuns da palpitação incluem a sensação de batimentos acelerados, pausas, batimentos extras ou ritmo irregular. Se a palpitação for causada por uma arritmia, os sintomas de alarmes descritos acima
também podem estar presentes. O que fazer para melhorar a palpitação que aparece com frequência? Toda palpitação frequente deve ser investigada por um cardiologista. Porém, algumas medidas podem ajudar. Parar de fumar, reduzir o consumo de cafeína, dormir menos ou dormir pelo menos 8 horas por noite, perder peso se for obeso, evitar descongestionantes nasais. Já falamos aqui da correlação do uso desses descongestionantes com as alterações, com as palpitações, né? Evitar drogas ilícitas ou medicamentos com anfetaminas, reduzir o consumo de álcool e tentar reduzir o estresse no trabalho e na vida social. Outra pergunta: quais são as arritmias cardíacas mais comuns? A fibrilação atrial é uma arritmia caracterizada pela contração irregular e geralmente rápida dos átrios do coração. E também o flutter atrial, semelhante à fibrilação atrial, mas a contração dos átrios é mais organizada e menos caótica. Taquicardia supraventricular é um termo amplo que inclui várias arritmias que causam batimentos cardíacos rápidos originados nas câmaras superiores do coração, no caso, os átrios. A taquicardia ventricular é uma arritmia rápida originada nos ventrículos do coração. A taquicardia ventricular pode ser potencialmente perigosa e requer tratamento médico imediato. Bloqueio atrioventricular é um tipo de arritmia cardíaca em que há um atraso ou interrupção na condução elétrica entre os átrios e os ventrículos. Provoca bradicardia em alguns casos graves. As palpitações e arritmias são sempre perigosas, então? Nem sempre. Algumas palpitações e arritmias são inofensivas e não requerem tratamento específico. No entanto, outras podem ser sinais de problemas cardíacos mais sérios ou aumentar o risco de complicações como acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. É importante consultar um médico para avaliar a gravidade do problema. Outra pergunta: posso continuar praticando exercícios físicos se tiver palpitações? Se você tem palpitações frequentes, o ideal é fazer uma avaliação cardiológica antes de continuar realizando atividades físicas, principalmente se forem de grande intensidade. E essa então foi a nossa dica de saúde para o programa de hoje. Vamos agora passar a nossa dica de cidadania. A grande maioria da população é empobrecida e explorada. E aqui falo de, por exemplo, em nosso país, de muitos e muitos milhões de trabalhadores e trabalhadoras que sobrevivem do seu salário. Mas por que e como a grande maioria da população é dominada por uma minoria constituída pelo 1% dos mais ricos? Como os trilionários e os bilionários controlam o mundo? Então fica claro que eles, os super ricos, controlam a economia, eles controlam o modo de produção, mas também eles controlam o Estado, controlando os poderes que constituem esse Estado, no caso brasileiro, que está subdividido em poderes executivo, legislativo e judiciário. Controlam a política, consequentemente, controlam a comunicação. Ou seja, para dominar, os super ricos estabelecem ao longo da história uma estrutura de poder dividindo o Estado em aparelhos, porque fica mais difícil da população perceber que eles estão no controle. E essa divisão em diversos aparelhos, o econômico, o político, o judiciário, o executivo, o legislativo, e o poder da comunicação, esses diversos aparelhos fazem com que
a população entenda que todos esses aparelhos que constituem o Estado, eles são controlados pelos super ricos. Então, tudo isso é desenhado e executado dessa forma para dar a falsa ideia de que não são eles, os super ricos, que controlam tudo. Então, vai ficando claro que, para que essa dominação aconteça, a grande maioria da população não pode perceber as relações estruturantes que constituem um estado de injustiça social, controlado e a serviço de uma grande maioria da população que tem como perspectiva de vida a acumulação de riqueza e não a sobrevivência. Ou seja, é uma acumulação de riqueza que é alimentada por uma ganância, por uma ambição, desmedida. Então, a sobrevivência, no caso, é a luta cotidiana da maioria da população. Os super ricos não se preocupam com a sobrevivência, que ele tem isso muito bem garantido. A preocupação com a sobrevivência é que constitui a luta cotidiana da maioria da população. Então é importante entendermos esses processos. E uma observação que a gente faz aqui para que a população raciocine, tenha entendimento: na atualidade, os super ricos nacionais ou internacionais não estão controlando com tanta facilidade e de modo absoluto o poder judiciário. Então eles estão de olho na próxima eleição para o Senado. Por que assim? Porque serão preenchidas 2 vagas por estado, ou seja, 2/3 das vagas do Senado estão em disputa. Se o poder econômico fizer grande maioria, pronto, eles controlarão as próximas indicações que o Senado fará para o Supremo Tribunal Federal. E se isso acontecer, estaremos muito próximo de uma autocracia. É o controle pleno, o controle absoluto. Então, se existem algumas dificuldades do controle pleno do judiciário no momento atual do STF, então, com essa eleição, fazendo maioria, a população tem que estar alerta, tem que votar em pessoas que tenham o compromisso de representação da população. Cuidado para não serem enganados, E uma das formas de reconhecer é político com muito dinheiro e político que estão aí nas periferias querendo comprar voto. Esses não lhe representarão jamais, tá? E através, no caso da comunicação, então, que se faz a alienação midiática, de modo que o povo não entenda essa realidade. Por isso que o programa Fala Pra Mim tem esse compromisso, com a consciência, com o senso comum, em alertar as pessoas. Então, é importante que tenhamos essa compreensão, porque o papel da grande mídia com a narrativa única, com uma retórica única, é fazer com que a população não entenda por que existe tanta gente empobrecida. E o mais importante, e o que é pior, os empobrecidos, quando alienados ou quando submetidos a uma educação que não é libertadora, eles usam a mesma linguagem do opressor, daquele que o explora. Então, essas estruturas de poder, particularmente o poder legislativo, na prática, não representam o povo, mas a minoria que detém o poder econômico, e quanto mais usurpado é esse poder, menos democrático será o Estado que adota uma democracia burguesa, uma autocracia ou até mesmo uma ditadura, ao invés de uma democracia popular. No programa de hoje vamos continuar buscando respostas para a seguinte pergunta: os parlamentares no Brasil são ou não inimigos do povo? E vamos trazer vários exemplos para explicar toda essa realidade. Então é entender que nós temos que corrigir a forma como estamos escolhendo nossos representantes. Nós temos que escolher representantes que efetivamente nos representem. E com muito dinheiro nas campanhas políticas, seja pelas emendas secretas, pelas emendas PIX, ou seja pelo fundo eleitoral, esses maus políticos, muitos deles, estão comprando a consciência popular e estão exercendo a representação não do povo,
mais de quem financia as campanhas deles. Então eles estão a serviço do 1% dos super ricos nacionais e internacionais. Então é preciso que entendamos isso. O programa Fala Pra Mim todo sábado vai estar discutindo e mostrando a importância desse entendimento. Só assim, veja, a gente não pode negar a política, vamos continuar apostando na política. A população tem que participar cada vez mais, dizer o que quer e que as decisões sejam tomadas em favorecimento da maioria da população. Porque se não fizermos isso, o que está se montando através da representação política no Brasil é uma grande mutreta, uma maracutaia, uma tramóia, né? Uma falcatrua, como costuma dizer o povo. E precisamos então mudar essa realidade. Então, atualmente, os políticos representam muito pouco o povo brasileiro e temos que continuar acreditando na política e mudar essa realidade. É por isso que sempre vamos alertar você, que é ouvinte do programa Fala Pra Mim, sobre o perigo de elegermos políticos que não nos representam, mas representam os ricos e os super ricos. E também é por isso que a maioria da população é empobrecida. Então, entendendo essa lógica, fica fácil de entender por que o nosso parlamento tem sido rotulado de inimigo do povo. É porque, na prática, ele não representa o povo. E o que é pior, ele é inimigo não assumido do povo. Precisamos resgatar a política e arrancar a máscara da maioria dos políticos brasileiros. Viva a política e abaixo os maus políticos. Para que você entenda melhor, vamos discutir diversas votações, e temos feito isso aqui no programa, e como os deputados, os vereadores e os senadores votam. Mas antes, nós temos que, estamos fazendo isso aqui ao longo dos programas, diversos programas, nós já estamos discutindo e estamos trazendo aqui, fazendo um placar, né? Trazendo aqui votações importantes, né? Tem muita votação que não tem muito impacto, não repercute tanto na vida das pessoas, né? Mas o custo do Congresso, o custo do parlamento, as benesses, os privilégios, né? E o que está sendo discutido lá precisa efetivamente contemplar a discussão com a sociedade e, principalmente, para ter legitimidade, precisa corresponder às ansiedades do povo brasileiro. E não o que estamos vendo, o que está acontecendo. Nós estamos mostrando aqui, inclusive tem parlamentares federais aqui de Sergipe, que nos exemplos que nós já trouxemos até agora, todas as vezes esses parlamentares e essas parlamentares votaram contra o povo. E é importante isso. O programa Fala Pra Mim vai ser uma trincheira aqui de resistência, vai estar mostrando para as pessoas, né? Portanto, vamos continuar falando para vocês sobre alguns exemplos de votação no parlamento. Por exemplo, semana passada, a Câmara aprovou o PL da devastação. A Câmara aprovou simplesmente o maior retrocesso ambiental desde a ditadura. Votaram contra o povo e a favor da devastação. Quem foram os parlamentares de Sergipe que votaram a favor da devastação e, mais uma vez, votaram contra o povo? A delegada Catarina, do PSD, o deputado Ícaro de Valmir, olha atenção, do PL, o Nitinho, do PSD, e o Rodrigo Valadares, do União. Então, esses quatro, ou seja, 50% da bancada de Sergipe, votou contra o povo e a favor da devastação. Votou a favor do povo e contra a devastação apenas o deputado João Daniel, do PT. E estiveram ausentes, ou seja, receberam e não compareceram ao trabalho, não foram trabalhar nesse dia. Agostinho Ribeiro, do Republicano, Tiago de Joaldo, dos Progressistas, e Andra Moura, do União Brasil. Então temos que ficar de olho, né? E vamos trazendo aqui para que a gente possa avivar e trazer o conhecimento da população e avivar essa discussão para que a população possa entender quem efetivamente nos representa ou quem vive nas redes sociais e durante as campanhas tentam enganar a população, vivem mentindo para a população. Então, meus amigos e minhas amigas, enquanto o país dormia, isso mesmo, enquanto o país dormia, às 3h40 da madrugada, deputados aprovaram um projeto que desmonta décadas de proteção ambiental e coloca em risco populações, biomas e a imagem do Brasil no cenário internacional. Ou seja,
aprovaram um dos maiores retrocessos ambientais da história recente do Brasil. O projeto, para vocês terem uma ideia, é apelidado de PL da Devastação. Esse projeto passou com 267 votos, ou seja, 267 deputados federais votaram contra o povo brasileiro. Foram, portanto, favoráveis a esse projeto e 116 votaram contra o projeto e ficaram do lado do povo. E tudo isso é uma demonstração inequívoca de que esse parlamento efetivamente não representa o povo brasileiro. A maioria desses deputados, a maioria é inimiga do povo. Convém lembrar que esses projetos, ou que, no caso, esse projeto específico da devastação, ele já foram aprovado em maio passado pelo Senado, mostrando que a Câmara Alta, que é esta casa, também é contra o povo brasileiro. Então, não se trata de um ajuste, esse PL, ele não trata de um ajuste burocrático ou técnico. Trata de um esvaziamento profundo das regras que protegem o meio ambiente brasileiro, dentre outras aberrações. O PL permite que grandes empreendimentos se autolicenciem, dispensando estudos de impacto ambiental e livrando-se da obrigação de ouvir comunidades afetadas. Dá um cheque em branco a uma pequena parcela da sociedade e desarma o Estado da função de fiscalizar. O empreendedor faz uma declaração pela internet sem apresentar qualquer estudo ambiental. O cara quer construir, ele próprio que vai dizer que aquela obra que ele vai fazer não traz transtorno, não vai trazer nenhum impacto negativo para o meio ambiente, para a população. Além disso, promove a licença, esse projeto, ele promove a licença ambiental especial que dará tratamento político a grandes projetos. Então é o viés político com o parlamento constituído e dominado por inimigos do povo. Então vocês já viram como é que vai ser aprovado, né? E olha que estamos às vésperas da COP30, né, a Conferência Global do Clima, que será realizada em Belém, no coração da Amazônia. Ou seja, enquanto o Brasil tenta se posicionar como líder climático no exterior, dentro da nossa casa avança o desmonte da proteção ambiental. O projeto também retira poderes de órgãos essenciais como IBAMA, ICMBio e FUNAI, fragilizando ainda mais os direitos dos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Libera o agronegócio de obrigações básicas e flexibiliza o licenciamento de obras urbanas sensíveis como cemitérios, avenidas e aterros sanitários com possíveis impactos diretos à saúde pública. É uma avalanche de retrocesso aprovada à revelia da maioria da população, ou seja, do povo brasileiro. É impossível dissociar essa aprovação da ganância e da sede de lucro que movem setores do poder legislativo. Essa é mais uma determinação ou uma demonstração de como interesses econômicos conseguem se sobrepor sem pudor ao interesse coletivo, colocando em risco a vida da fauna, da flora e, inevitavelmente, a nossa vida também. Portanto, a aprovação desse projeto é uma prova de que temos um parlamento que aposta no lucro acima da vida. A nossa esperança está no veto do presidente Lula ao projeto e vamos acompanhar e pressionar para que os nossos parlamentares votem a favor do povo quando forem votar o veto presidencial. Até agora, a maioria do parlamento está se comportando como inimigo do povo. Ok, aqui estamos encerrando mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Deixo sempre o convite para que às segundas-feiras, às 19h30, pelo canal do YouTube DR Emerson Sergipe, assistam ao nosso podcast. E no próximo sábado já fica o convite, estaremos aqui mais uma vez com o programa Fala Pra Mim. Muita paz, saúde, fiquem em paz, fiquem com Deus.